O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. E quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, a palavra de Deus nos coloca diante do ser dele mesmo. Quem é Deus? Na primeira leitura da profecia de Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 10º, somos colocados diante de uma das características de Deus, diante de um de tantos atributos que o Senhor possui. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aquele que perscruta o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder. Deus é aquele que sonda o nosso coração. Deus é aquele que sonda tudo aquilo que acontece aqui, olha, dentro do nosso peito. Nenhum ser humano é capaz de nos compreender como Deus nos compreende. Nenhum ser humano, nenhum homem nem mulher é capaz de te compreender, assim como Deus te compreende e te entende. E é disso que nos fala a palavra. Eu perscruto o coração humano. Deus é aquele que conhece tudo aquilo que se passa dentro do nosso peito. Nossas alegrias, nossas angústias, nossos traumas. Deus sabe de tudo, somente Ele nos conhece verdadeiramente como nós somos. Por isso nós devemos juntos construir uma vida alicerçada no Senhor, alicerçada na sua divina vontade. Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. A palavra de Deus é sábia, amados. Diz o profeta: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que põe a sua confiança no ser humano. O salmista já cantava com sabedoria: é feliz quem a Deus, não é, Vicente? Se confia. Este é o caminho da felicidade. Quer ser um homem feliz? Uma mulher feliz? Um ser humano realizado?
em todas as esferas da sua vida, confie em Deus. Confie a sua vida no Senhor, porque somente Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Ele pode preencher esta lacuna que muitas vezes existe e nos afasta da verdadeira felicidade. Deus é a felicidade. Já dizia Santo Agostinho: busquei-te, Senhor, em tantos lugares, mas encontrei o Senhor bem perto de mim, dentro do meu próprio coração. Fizeste-nos, Senhor, para ti. Fizeste-nos para ti, Senhor. Infeliz permanece o nosso coração. Inquieto permanece o nosso coração, enquanto não repousa verdadeiramente em ti. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, somos colocados diante da parábola do homem rico e de Lázaro, o pobre. Mais do que uma parábola que narra a diferença de vida, a injustiça social que já existia naquele tempo, esta liturgia, este evangelho nos coloca diante de uma passagem totalmente escatológica. Nos fala a respeito do fim da nossa vida. Nos fala a respeito do céu, da salvação. Nos fala a respeito também do inferno. Eu estaria sendo ignorante se ficasse batendo apenas na tecla do pobre, do pobre, do pobre e deixasse esta teologia para trás. O Senhor diz esta parábola especialmente para os fariseus. É importante nós termos em mente qual é o público de Jesus. Jesus fala para os fariseus e ele diz: havia um homem rico que se vestia muito bem, de forma elegante, todos os dias dava festas esplêndidas. E na porta da sua casa um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava ali deitado, sentado, sendo lambido pelos cachorros. É interessante isso, que na parábola Jesus chama o homem rico não pelo nome, mas simplesmente rico. Enquanto Lázaro, pelo menos é citado no Evangelho por 5 vezes, ele sim tem um nome, ele sim é chamado pelo nome. E Jesus continua dizendo que o pobre Lázaro queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas o que aconteceu? É aquilo que vai acontecer conosco. Ambos morreram. Não há dinheiro, queridos irmãos e irmãs, que possa comprar a morte. Não há plano de saúde que possa nos livrar da morte. A gente pode adiá-la, mas ninguém pode fugir da morte. Todos nós passaremos por ela. Morrerá o pobre, morrerá também o rico. Morrerá o fiel, morrerá também o infiel. E é aí que nós seremos colocados diante do nosso juízo particular. É aí que nós seremos colocados diante de Deus, neste diálogo com o Senhor. E aquilo que faltou para a nossa santificação, para a nossa conversão plena, o Senhor vai colocar diante de nós. Por isso nós fazemos aqui hoje uma contemplação também, não apenas a respeito da morte, não apenas a respeito da ressurreição, mas também a respeito do purgatório. Este tempo de purificação, para que possamos alcançar aquilo que nos faltou, para que possamos alcançar a verdadeira santidade e sermos acolhidos no reino dos céus, definitivamente, ao lado de Deus, da Virgem Maria e de todos os santos. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, eles se dirigem a Deus. Deus aqui é representado como o pai Abraão. Nós conhecemos muito bem. Nosso grande patriarca lá do Antigo Testamento, que fez aliança com Deus. Deus aqui é simbolizado na figura de Abraão. Então, ambos foram levados para a região da morte. E na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico, ele recebe apenas esse adjetivo no Evangelho. O rico, não sabemos quem ele é.
O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Vejam só, na vida o rico tinha tudo e Lázaro não tinha absolutamente nada. Quando ambos morreram, o rico se viu distante e olhou para Deus, olhou para o pai Abraão e encontrou ao lado dele Lázaro. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. E no seu tormento, no seu desespero, ele disse: manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. E aí nós temos uma imagem do que é verdadeiramente o inferno. A ausência de Deus, um lugar de desespero, de tristeza profunda, não é? Aonde o rico passa por sob o seu orgulho e pede para que Lázaro refresque a sua língua com a ponta do dedo. Como as coisas mudam, queridos irmãos e irmãs. Porque sofro muito nestas chamas. Daí a compreensão de que o inferno é um lugar de sofrimento, de fogo eterno, de dor eterna, de angústia eterna. Mas aí Abraão responde: filho, lembra que por tua vez durante a sua vida você recebeu tudo. E Lázaro, por sua vez, recebeu nada. Você recebeu tudo de bom, todos os bens. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, ele está aqui comigo, sendo consolado, enquanto você é atormentado. E além disso, diz pai Abraão, existe entre nós um grande abismo. E é importante nós compreendermos isso. Que uma vez que estivermos no céu, estaremos lá definitivamente e não sairemos mais. Outrora, uma vez que houver a condenação, será impossível sairmos deste lugar de tormento, sairmos deste fogo do inferno, deste lugar de angústia. Por isso diz: não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Uma vez que nós morremos e somos julgados, indo tanto para o céu quanto para o inferno, de lá nós não sairemos mais. Por isso, este momento em que nós vivemos, ele se torna crucial para a nossa caminhada de fé. Nós não temos mais o passado, o futuro ainda não chegou. Nós temos o hoje, para que possamos buscar a nossa conversão. Eis o tempo favorável. É este o dia que o Senhor nos dá para a conversão, queridos irmãos e irmãs. É este o tempo que Jesus fala: haverá um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim eles jejuarão. É este o tempo. É este o dia que nós temos nesta segunda semana do tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de domínio, tempo de buscarmos o reino dos céus com humildade, tempo de olharmos para aqueles que estão à nossa volta, de buscarmos a nossa conversão não apenas através da oração, do jejum, mas também através da caridade. O Papa Francisco, com relação a esta perícope, a este trecho da Sagrada Escritura, já dizia: quem ignora o pobre, despreza o próprio Deus. Quem ignora o pobre, despreza o próprio Deus. Quem ignora o pobre, deixa de lado as obras de caridade, assim como está lá, descrita em Mateus 25. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava doente, nu, na prisão, não me visitastes, não me vestistes. Por isso nós temos o hoje, para que possamos olhar com maior caridade para o nosso irmão, não apenas aquele que tem fome de comida, não apenas aquele que passa hoje por um abandono diante do ponto de vista da sociedade, mas todos aqueles que são pobres, pobres muitas vezes da palavra de Deus, pobres muitas vezes da justiça, pobres muitas vezes da caridade.
Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a vivermos com fidelidade estas semanas, estes dias que ainda restam rumo à Páscoa do Senhor. É hoje o dia que o Senhor nos dá. Preparemo-nos para este encontro definitivo com Deus. A cada dia que se passa, a cada dia que começa, nós damos um passo cada vez maior rumo ao reino de Deus. Deus queira isso, não é? Deus queira isso. É preciso querer, Senhor, eu quero o céu. Senhor, eu quero o teu reino. E eu tenho ouvido muitas pregações aí, tenho concordado com aquilo que tenho ouvido. Um padre recentemente disse, cuidado, todo mundo que morre a gente diz, olha, está com Deus. Ele dizia, não é bem assim. A gente quer que esteja com Deus, não é verdade? Nós queremos que todos estejam com Deus. Mas será que todos merecem isso? Aí nós nos lembramos daquilo que nós ouvimos na leitura de Jeremias. Deus é aquele que perscruta o coração humano, que esquadrinha a nossa alma. Deus é aquele que sabe de tudo e nos dará aquilo que nós merecermos. Por isso, que possamos buscar o reino de Deus, que possamos buscar o céu, para que através do julgamento particular, passando pelo fogo purificador do purgatório, nós mereçamos verdadeiramente estar no seu reino. Que sejamos acolhidos diante das palavras do Apocalipse. Esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são aqueles que merecem o reino de Deus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então diga isso no seu coração agora, Senhor, eu quero o teu reino. Eu quero que o céu aconteça em minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.